Fala, galerinha do segundo ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Bom, hoje nós vamos fazer uma correção dos exercícios do capítulo 2 de Filosofia. Filosofia e morte. Dentro dessa correção, nós vamos trabalhar um pouquinho daquela forma ao qual nós já estamos fazendo. Vocês estão vendo o gabarito desse capítulo aí na telinha de vocês. Eu vou ler a questão, vou ler o gabarito e a gente vai comentar sobre a questão, ok? É importante deixar claro aí que este gabarito ele veio errado pelo portal SAIS, tá? Então, as questões que nós vamos corrigir aqui são as questões até o número 4, até aqui, ó, aonde está marcado, ok? Da 5 em diante, eu fiz no meu livro, fiz os exercícios aqui no meu livro, e aí a gente vai lendo juntos e vai conversando, tá legal? Bom, vamos começar. Primeira questão. Explique com suas palavras o raciocínio que o filósofo Epicuro faz para lidar com a morte. Isso é na página 19, tá, gente? Resposta, ela é pessoal, né? Explique com as suas palavras, mas o livro ele traz uma ideia aí de como trabalhar. O raciocínio de Epicuro se pauta no seguinte binômio: quando somos, a morte não é, e quando a morte surge, já não somos. Portanto, o medo da morte teria algo de irracional. Epicuro de Samos, ele traz a ideia de que nós não devemos pensar na morte. Isso é algo que não deve acontecer. Por quê? Porque a morte é algo inevitável. Ela vai ocorrer e isso nos vai trazer a falta de prazer. E para ele, nós devemos viver uma vida com prazer, para termos felicidade. Então, se pensar na morte vai nos fazer ter tristeza, não devemos então ficar pensando na morte, pois é algo que irá ocorrer de qualquer forma. Além disso, é uma coisa que, na concepção dele, é irracional. Por quê? Se nós estamos vivendo e vamos pensar em algo que vai acontecer algum dia na nossa vida, mas que só vai acontecer quando nós não estivermos mais aqui, para que a gente vai pensar nisso? Se quando nós morrermos não teremos tempo nem como pensar na vida aqui, agora, ok? Bom, número 2. Por que a morte é um tema para a filosofia? A filosofia ela traz diversos temas, né? A morte, assim como a vida, ela é uma das temáticas aí que faz parte dessa condição de humanidade, da condição humana. Então a morte é algo que vai acontecer na nossa vida, querendo ou não. E nós lidamos com isso, alguns de forma legal, outras não sabem lidar, porém é algo que vai acontecer. Então, a filosofia ela busca respostas, ela busca entender de diversas formas diferentes, né? Como que é isso? O que é a morte? Para onde nós vamos? Então, ela tem diversas perguntas. Por isso, ela é sim um tema muito importante para a filosofia, ok? Número 3. Por que a morte é um problema metafísico? Porque é um problema que pode ser resolvido em vida, por meio da inteligência, tal como as questões metafísicas, por definição, são. Ou seja, apesar de não termos cientificamente, a metafísica é isso, né? Não tem respostas científicas, então, apesar de não sabermos concretamente o que é a morte, na verdade, para onde vamos da morte, né? Nós sabemos o que é a morte, nós entendemos que a morte é, de certa forma, o fim dessa vida, na pior das hipóteses. Mas as teorias surgem principalmente do pós-morte, do que acontece a partir do momento em que morremos, né? E aí a gente vai falar isso um pouquinho na próxima questão, ok? Número 4. De modo geral, quais são as duas posições que os filósofos adotaram em relação à morte? E o que há de comum entre elas? Bom, existem duas posições muito fortes. A posição de que a morte é o fim de tudo e a posição de que a morte é o início de uma outra vida. É o fim dessa vida e o início de uma outra vida.
Sendo assim, nós temos uma dualidade de pensamento. Aqueles filósofos, aquelas pessoas que não precisam necessariamente serem filósofos, que acreditam que, a partir do momento em que nós morremos, acabou tudo. Fim. Ponto. E outras pessoas que pensam que, a partir do momento em que nós morremos, esta vida aqui que nós conhecemos acaba, mas surge uma outra vida. Alguns acreditam que é uma vida com Deus, é uma vida plena junto ao paraíso e tudo mais. Outros que acreditam em céu e inferno acreditam que pode, dependendo de como a pessoa foi em terra, né, viveu aqui na terra, ela pode ir para o purgatório, ela pode ir para o inferno, enfim. Existem diversas vertentes dentro dessas ideias, ok? Mas, no final das contas, o que une essas duas questões é que as duas acreditam igualmente de que, na pior das hipóteses, o fim dessa vida aqui é a morte, é a questão da morte. Então, a morte significa para as duas o fim dessa vida aqui. Número 5. A partir de agora, a correção sai aí do que tem no quadro de vocês, porque eles, como vocês podem estar vendo, eles confundiram aí, misturaram as bolas, está na telinha de vocês, e passa aqui para a minha correção. Tá? Então eu vou ler, a gente vai falar sobre a questão para a gente entender um pouco. Explique em que sentido filosofar é aprender a morrer nas visões de Platão e Montaigne. Isso, questão 5. Então, para Platão, né, uma vida dentro da filosofia, uma vida pensando na filosofia, é uma vida que nos faz desgarrar daquela questão corporal, da questão mundana, da questão sensível material dos dois mundos de Platão. Então, para ele, a vida filosófica é uma vida mais espiritual do que carnal. Sendo assim, ela já é uma preparação para algo que é inevitável. Então, nós estamos, a partir do momento em que em vida, pensando, filosofando, nós estamos nos preparando já para a morte. Por quê? Porque um dia nós teremos que nos desgarrar deste corpo. E a filosofia é exatamente isso, uma vida muito mais pensada na espiritualidade do que na parte carnal. Já para Montaigne, né, como eu botei aqui, a filosofia nos faz ter uma vida mais simples e sábia. Essa sapiência que a gente traz através da filosofia é que vai ser aí uma vida que vai nos fazer não ter julgamento do corpo, não pensar nessa questão do corpo. Isso também nos prepara para a separação que um dia teremos da nossa alma para o nosso corpo, ok? Número 6. Para Schopenhauer, existe algo chamado imortalidade impessoal da vida. Qual é o significado desse conceito? Então, para Arthur Schopenhauer, mesmo que alguém morra aqui, neste exato momento, outras pessoas estão nascendo. Então, de uma forma geral, a vida ela é infinita, porque mesmo que morra uma pessoa aqui, milhares de pessoas, milhares outras estão surgindo, estão nascendo. Então nós temos aí uma vida em geral, pensando no sentido geral, de uma maneira geral, uma vida infinita para Arthur Schopenhauer, que ele traz então com esta questão da imortalidade impessoal da vida. Ok? Número 7. Como Tomás de Aquino explica o conceito de morte na tradição bíblica? Essa questão é muito comum às pessoas que são cristãs, né? Para Tomás de Aquino, que era um filósofo ligado à Igreja Católica, ele traz a questão como um pecado original. A morte é a pena do pecado original, aquele pecado de Adão, né, que ele comete logo no início do paraíso. Então, nós, enquanto seres humanos, filhos de Adão e de Eva, né, que vamos hereditariamente carregando essa questão, nós temos uma pena
que é logo ao nascer, né, que nos é dada logo ao nascer, que é um dia morrermos, ok? Número 8. Heidegger trata a morte como possibilidade existencial. Explique. Heidegger traz que a morte ela simplesmente está presente na vida humana. Ela é uma possibilidade da nossa existência. Ele diz que nós somos seres, está aqui na página 18, né? Que nós somos seres, um ser aí. O ser humano é um ser aí. Ou seja, ele está vivendo, ele está aqui agora. É o que nós temos de certeza. E quando nós não estamos, então, é a possibilidade que existe. Tá? Então, a morte ela sempre está presente em nossa vida. Tá? Então, pensar ou não nessa questão é o que vai nos fazer aí capaz de determinar como será a nossa vida. Beleza? Pulando de página, indo para a página 9. Segundo Heidegger, por que só podemos lidar com a morte por meio da angústia? Bom, para Heidegger, né, nós só podemos pensar na morte com uma antecipação emocional que ele chama de angústia. Então, a angústia, na concepção heideggeriana, é uma antecipação emocional. Tá? Ele chama isso de angústia. E a gente só pensa na morte com essa antecipação. Um dia nós sabemos que nós vamos morrer. A morte ela é uma possibilidade. Tá? Ela acontece com todo mundo. E a partir do momento em que ela acontece, nós não vamos mais lidar com ela, porque ela já ocorreu. Então ela somente pode ser considerada uma possibilidade, tá? Antecipada, um pensamento de antecipação emocional, ok? Número 10. Caracterize, de acordo com o filósofo Luc Ferry, as 3 cosmovisões fundamentais sobre a morte. Bom, as 3 cosmovisões são divididas por Luc Ferry, tá? Na página 18 também. Na última página de explicações ali, um pouquinho antes de Pascal, que tem um pouco na página 19, ele traz, primeiro, a visão de que nós devemos nos acostumar com a ideia da morte e devemos ter uma vida plena, tranquila, aceitar que a morte acontecerá. E ele traz essa visão trazendo o conceito dos budistas, o conceito dos estoicistas, né? O estoicismo que traz aí o amor fati, a aceitação daquilo que nos é determinado, que vai acontecer com toda certeza. Então nós vamos aceitar. Essa aceitação é uma das cosmovisões que Luc Ferry traz. A outra cosmovisão é a cosmovisão religiosa, é a visão que as grandes religiões têm de que um dia, se nós vivermos de forma plena aqui na Terra, tendo uma vida dentro dos parâmetros e conceitos de Deus, sendo pessoas boas, né, nesse sentido, moral e ético, mas um dia, após a morte, poderemos encontrar finalmente os nossos entes queridos em um outro plano. E por último, a visão dele mesmo, uma cosmovisão que ele traz. Ele, ao mesmo tempo, diz que ele não quer aceitar a morte simplesmente. Não é fácil se aceitar, né? Não é fácil aceitar a morte. Então ele diz que eu não quero também simplesmente aceitar. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que, quando eu morrer, eu vou ter uma vida plena com os meus parentes em um lugar. Então, a cosmovisão do próprio Luc Ferry é uma cosmovisão que ele chama de terceira via, né? É a ideia de que nós devemos amar enquanto se é possível. Nós devemos amar o que nós temos aqui. Nós devemos viver com a intensidade necessária do amor para com aquelas pessoas que nós queremos. Porque não sabemos, né, a realidade. Não acredito que elas um dia irão nos encontrar em outro plano e, ao mesmo tempo, não quero perdê-las. Então, vamos viver o agora.
Vamos amar os nossos parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas que queremos o bem da melhor forma possível. Esse é o ponto de Luc Ferry, ok? Número 11. Pascal explica que uma pessoa não pensa da mesma maneira, não vive da mesma maneira, de acordo com a sua relação com a morte. Tem um trecho grande aí do pensamento de Pascal e a letra A traz a seguinte pergunta. Segundo Pascal, como geralmente os seres humanos lidam com a morte? Ele traz a ideia de que os seres humanos eles não gostam de pensar na morte. É angustiante para o ser humano pensar na morte, então ele oculta essa questão. Isso faz com que eles acabem não dando a importância necessária para a morte e, ao mesmo tempo, não dando a importância necessária para a vida. Ok? Sendo assim, a letra B. Como a morte pode nos fazer voltar para um aspecto mais autêntico da realidade? Porque a morte ela é inevitável, né? Então, por essa razão, nós devemos viver da maneira mais verdadeira possível, da maneira ao qual a gente se importe com o outro, que a gente se importe com a nossa vida, que a gente faça as melhores coisas possíveis dentro da nossa vida, que a gente tenha uma vida dentro de uma questão amorosa de Cristo, busque as ideias de Cristo, tá? Essa realidade, ok? Essa realidade que ele chama de realidade divina, que é a vida em Cristo. Perfeito? Por último, uma questão de múltipla escolha para se diferenciar das demais, já que fizemos 11 questõezinhas aí discursivas, né? Uma até mais, porque tem A e B. Enem. Quando ninguém duvida da existência de outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Então ele está falando aí nessa primeira parte que o homem da Idade Média, da época da Idade Média, tem uma visão diretamente ligada à visão religiosa, como nós já falamos. Ele acredita que um dia vai ressurgir a ressurreição. Pois nada se detém e tudo continua na eternidade. Não, desculpa. Voltando. O homem da Idade Média tem esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Ao comparar as maneiras que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de... Ele, então, no primeiro momento, traz a ideia de que os homens da Idade Média, né, eles pensavam de forma religiosa, mas com o passar do tempo, essa morte, a ideia da morte, ela se torna longe do sentimento religioso, ou seja, a ideia de ressurreição acaba por diminuir com o passar do tempo. Então há uma nova forma de se ver socialmente essa questão. Vamos para as opções. Letra A. Mercantilização das crenças religiosas? Não está sendo mercantilizada. Letra B. Transformação das representações sociais? Essa é que é a resposta correta. Ele está tendo uma mudança, uma transformação das representações sociais. Antes se via de uma questão mais religiosa, agora uma questão mais real, mais fora dessa ideia de religião, de que nós vamos viver uma outra vida após a morte, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham feito os exercícios, possam corrigir com tranquilidade. Qualquer dúvida, vocês sabem, mandem mensagem, falem sobre, e a gente aí vai continuando até o limite que a gente tem aí de data possível, ok? Grande beijo, grande abraço a todos e todas, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.